responsável pela engenharia de aplicação da Divisão de Sistemas de Segurança Industrial da SIC. Acompanha comigo aqui a Mariana, que é nossa analista de marketing. Sem ela, esses eventos não poderiam acontecer. As perguntas que vocês tiverem ao longo do treinamento, caso haja alguma dúvida, vocês coloquem no chat. A Mariana vai compilar para mim e, ao final, eu responderei todas. Tá ok? Vamos lá, então. O que é um scanner de segurança laser? Né? Tecnicamente, é um dispositivo de proteção optoeletrônico ativo responsivo à reflexão difusa, né? Segundo a norma IEC 61496, parte 3. Né? Na realidade, ele é ativo responsivo à reflexão difusa porque o scanner vai emitir luz, essa luz vai bater no objeto, retorna para ele, reflete para ele, e ele deteta ou não esse objeto dentro da área que você determinou como segura. Basicamente, né, a gente tem uma zona 2D, onde os feixes de laser serão enviados para o plano, e quando esse feixe é emitido, um cronômetro é disparado dentro do scanner, esse feixe vai bater no objeto, retorna, com isso ele calcula e sabe qual é a distância que esse objeto se encontra para tomar a decisão. Falando de aplicações, são várias, tá? Praticamente o scanner, se a apreciação de risco do seu equipamento exige categoria 3, o scanner é um dispositivo categoria 3, você pode usá-lo para qualquer aplicação, tá? Como, por exemplo, mesa giratória, acesso à célula robótica ou AGVs, veículos autoguiados. E o que acontece dentro do scanner, né? O princípio básico de funcionamento. Dentro dele, tá? Para todos os modelos de scanner e para todos os scanners do mercado, você tem uma lente emissora, uma lente receptora e um espelho giratório dentro do corpo dele. O emissor vai emitir pulsos de laser, né? Pulsos de luz. Esse pulso bate aqui, reflete aqui no prisma giratório, nesse espelho, né, angulado a 45 graus, vai para o campo, né? Esse feixe vai bater num objeto, vai encontrar um objeto, vai refletir e voltar pelo mesmo caminho e será recebido aqui pelo receptor, tá? Como eu falei, um cronômetro é disparado no momento da emissão do laser, quando retorna ele para. E aí, o próprio scanner calcula a que distância esse objeto se encontra e toma a decisão que deve ser tomada. Se ele estiver dentro da área que você definiu como segurança, área segura, o scanner vai levar suas saídas a zero, você para o equipamento. Se ele estiver fora dessa área que você configurou como segurança, nada acontece. A gente tem também, eu vou falar mais para frente, né, as áreas de alarme, que não são áreas seguras, simplesmente se alguém invadiu ou algum objeto refletiu essa área, o scanner fornece para você uma saída digital e com essa saída você toma a ação que deve ser tomada, por exemplo, um sinal luminoso, um sinal sonoro. No caso de uma aplicação em célula robótica, você pode diminuir a velocidade do robô, enfim, qualquer ação é não segura. A varredura da família MicroScan, Outdoor Scan e NanoScan é de 275 graus, tá? Num raio que pode ser 4 metros, 5 metros e meio ou 9 metros para o MicroScan e o Outdoor Scan. No caso do NanoScan, somente 3 metros. E os campos de alarme, né, os campos de alerta, eles podem medir de 40, pode ter o raio de 40 ou 60 metros, dependendo do modelo de scanner. Então, a gente tem aqui um campo de proteção, tá? Um campo de alarme, outro campo de alarme, e mais um último campo aqui, que a gente chama para algumas aplicações, detecção de contorno. Isso eu vou mostrar mais por frente. Tá? A visão geral da nossa família MicroScan
Nós temos vários modelos, vários meios de integração. Tá? A função pode ser uma função Core ou uma função Pro. No modelo Core I/O, a gente tem 8 campos, ou seja, 2 conjuntos de campos. Para a família Microscan, um conjunto de campos possui 4 campos, pode possuir até 4 campos, uma área de segurança, 2 de alarme e mais uma de detecção de contorno. Tá? Para o modelo Core, porém, integração em rede, tá? Que são essas aqui, a nossa FI Pro, Ethernet IP, CIP Safety, Profinet, ProfiSafe ou EtherCat. O modelo Core, para esse tipo de integração, a gente tem também 8 campos, tá? 8, ou seja, 2 conjuntos de campos e até 4 campos simultâneos. Você pode monitorar de maneira simultânea até 4 pontos, tendo um sinal, né, um bit de segurança para cada um desses campos, no CLP de segurança, o qual você integrou em uma dessas field buses. E o modelo Pro, onde a gente pode chegar até 128 conjuntos de campos e ter 8 campos sendo monitorados simultaneamente. Como eu já disse, né, 4 metros, 5 metros e meio e 9 metros. E a integração I/O, onde você vai integrar com o relé de segurança, com o CLP de segurança através de entradas e saídas digitais. EFI Pro, o que é essa sigla EFI? É uma interface de função melhorada, Enhanced Function Interface. Quem já conhece a linha SIG, tá, vai saber que a gente tem o EFI, tá, que é uma rede de comunicação para os scanners da família S300 e S3000 e para o nosso CLP de segurança, tá, a partir da CPU modelo 1. Por que agora a gente tem o EFI Pro? O meio físico da rede FI anterior era o meio físico CAN. E hoje a gente tem para o FI Pro o meio físico Ethernet. Ou seja, esses scanners modelo FI Pro a gente consegue integrar não só no CLP, mas também num outro CLP que tenha um protocolo Ethernet IP Safety. O Ethernet IP SIP Safety, propriamente dito, que pode ser integrado em qualquer CLP que tenha uma porta com esse protocolo, e também no nosso CLP de segurança FlexiSoft. Profinet, ProfiSafe, tá? Com o protocolo ProfiSafe, podendo ser integrado também em CLP de segurança que tem esse protocolo. E, por fim, né, a rede EtherCat Safety, podendo ser integrado em CLPs que possuam essa rede, esse protocolo de comunicação. A recomendação, geralmente, o modelo Core atende a maioria das aplicações estacionárias, porque não são muitas áreas que você precisa ter, muitos conjuntos de campos que você precisa ter para solucionar. E o Pro é recomendável principalmente para aplicações móveis. Nesse exemplo aqui de AGV, você tem a versatilidade de poder configurar várias áreas, né, para poder cobrir, proteger o ambiente, né, em todo o trajeto do veículo e também conseguir fazer com que o veículo, se alguma pessoa estiver atravessando o momento do trajeto dele, você não imediatamente diminui a velocidade e para. Você pode ir mudando as áreas, trocando os conjuntos de campo, para que ele desacelere e, após a passagem da pessoa, ele volte à aceleração normal. O nosso scanner, essa nova família de scanner, possui uma tecnologia, né, High Definition Distance Measurement, medição de distância em alta definição, com um protocolo de segurança. Ou seja, com isso, a gente consegue muito mais precisão com os algoritmos de medição, fazendo com que realmente o scanner detecte somente o objeto. E ele seja um pouco mais robusto em aplicações em ambientes mais agressivos. Por exemplo, ele é mais robusto à incidência de luz, tá? Luz do sol, luz LED principalmente, mais resistente, né, à detecção de faíscas, no caso de uma aplicação numa célula de solda,
Interferência mútua, né? Aqui a gente tem nessa foto um exemplo de scanners da família S3000, aonde eles podem, emitir o laser, aliás, perdão, receber o laser emitido pelo outro, e ele vai entender isso como um cegamento e vai entrar em falha. A solução nesse caso, onde você tenha S300, scanner S300 ou S3000 dentro de uma determinada célula, mais de um scanner, para corrigir esse tipo de interferência, você teria que mudar a altura. Eu fui avisado de que eu estou sem áudio, agora vocês estão me ouvindo, me desculpa. Aonde parei? Aonde eu parei, se lembra? Aonde eu parei? Não faz... Então, continuando aqui, eu estava falando sobre interferência mútua, né? Para você corrigir esse problema com scanners da família S300, S3000, você teria que deslocar a altura do scanner, em consequência, você desloca, né, a altura do feixe, para não o feixe de um scanner não incidir mais no outro scanner. No caso da família Microscan, você pode codificar esse feixe, e aí não há necessidade de você trabalhar mecanicamente para mudar a altura do scanner, né? Ou inverter a posição da lente montada com a lente para baixo. E ele também é um pouco mais resistente a interferências por poeira, sujeira, tá? Algo comum em fábricas com um ambiente mais rígido, vamos dizer assim. É bom lembrar sempre que são interferências aonde a nossa primeira família de scanners é influenciada, tá? Não que você pode trabalhar com esse scanner diretamente, né, confrontando a luz do sol, ou com uma intensidade muito grande de poeira ou pó, tá? Existem limitações. Principalmente, uma coisa que é bom frisar, exceto o Outdoor Scan, todos os nossos produtos ópticos de segurança não são indicados para trabalho outdoor, ou seja, ao ar livre, em ambiente aberto, tá? Ou seja, no tempo, o encapsulamento dele é IP65, tá? Ele realmente é resistente a esse encapsulamento, porém, né, debaixo de chuva, já é uma incidência de chuva que pode acumular água, danificar as vedações, tá? E penetrar água nele. Ele é indicado, o próprio manual de instruções informa que não é adequado para ambientes externos. A operação desse scanner é muito mais intuitiva, tá? Porque você tem um display alfanumérico no frontal dele, aonde, além de mostrar o status do scanner através de LEDs e também aqui no display, ele vai indicar falhas e alarmes que porventura possam acontecer no scanner. E também um pequeno troubleshooting. Em muitos casos, não é necessário você consultar o troubleshooting do manual ou mesmo a nossa assistência técnica, porque a própria solução você vai encontrar aqui. É possível também, através, né, do teclado aqui, do touch do display, você reinicializar o scanner, ou seja, você desenergizar e energizar de novo. Não há necessidade, no caso que você precise mesmo desligar, ligar o scanner, ir até o painel elétrico, desligar a proteção dele, o disjuntor, e ligar de novo. Você, pelo display, o próprio display, você pode fazer esse reboot. O software de configuração e diagnóstico, Safety Designer, é muito intuitivo, muito fácil de ser usado, com a vantagem, né, de ser um software gratuito. Não é necessário você comprar nenhum produto da SIC para fazer o download desse software, que está disponível no nosso site, e fazer as suas configurações offline mesmo, tá? E com o índice de programação, né, passo a passo, seguindo ele na ordem que ele aparece, vocês vão ver isso mais para frente,
intuitivamente você consegue configurar o seu scanner sem necessidade de treinamento ou da ajuda de alguma pessoa especializada da CIP. A montagem dele, tá, é bem flexível, principalmente nos scanners em rede, onde você tem essa placa com os conectores, onde a gente chama de plug de memória, né? Você pode montar tanto na parte traseira quanto na parte inferior, onde melhor se adequa a sua montagem mecânica. A integração, tanto safety quanto não safety, é possível, tá? E todas as informações que o scanner fornece para você, tá? Além das informações seguras, como as informações de diagnóstico, podem ser compartilhadas, enviadas para uma nuvem, e toda a corporação da sua empresa tem acesso, pode ter acesso a isso. Mais um exemplo aqui das integrações que a gente possui na nossa família. Profinet, tá, com o protocolo ProfiSafe para esse fabricante de CLPs. Ethernet IP, tá, para principalmente esse fabricante de CLPs. EFI Pro para o nosso CLP ou para o CLP desse fabricante, como Ethernet IP também para o nosso CLP. EtherCAT Safety, basicamente para o fabricante desse CLP, e o modelo Core I/O, onde você pode simplesmente integrar o scanner a um relé de segurança. 8 campos simultâneos, até 8 campos simultâneos. O que seria isso? Nesse exemplo aqui, a gente tem 8 campos, né, com o formato quadrado, e cada um deles que for invadido, tá, você tem um sinal, né, dentro do seu CLP, o scanner vai enviar esse sinal para o CLP, informando qual dessas áreas foi invadida. No caso de um scanner, que você consegue, né, na instalação e no seu projeto, fazer com que ele monitore várias operações diferentes, tá? A máquina, a operação que será interrompida, tá, vai depender da área que for invadida. Detecção de contorno, né? Essa outra área aqui na cor azul que a gente tem no final, né, ao final, vamos dizer assim, da área que você determinou como seguro, aonde essa área, quando invadida, tá, ela fornece um sinal para você de contorno detectado. E a gente pode usar, né, esse recurso para ativar uma troca de conjunto de campos dentro do scanner, para indicar qualquer tipo de manipulação, caso você monte o scanner na posição vertical para proteção do ponto de risco, tá? Você pode ter uma área que detecta qualquer parte do contorno, até mesmo o piso, tá? E fazer, montar na sua lógica que essa área aqui, a partir do momento que essa detecção, perdão, seja diferente, né? Isso é, o scanner vai sempre medir essa área, imaginando que ela tem aqui uma distância de 2 metros e um ângulo, por exemplo, 90 graus em relação ao scanner, qualquer mudança nessa medição vai levar o scanner a uma falha. 128 conjuntos de campos, tá? Então você pode construir até 128 conjuntos de campos, indicado principalmente para aplicações móveis, e 128 casos de monitoração, tá? De monitoramento. Você pode controlar a mudança, né, de um campo, de um conjunto de campo A, perdão, caso 1 para o caso 2, para o caso 3, para o caso 50, para o caso 128. Mais uma vez detalhando, né, a funcionalidade do modelo Core e a funcionalidade do modelo Pro. São as principais características. As restantes são todas iguais em todos os. Um outro detalhe interessante quando a gente fala de aplicações móveis, a gente
Fala em segurança, obviamente, para evitar acidentes dentro da fábrica, e também navegação autônoma. No passado, a maioria desses veículos, né, ele era guiado por uma fita magnética, uma fita indutiva, né, no piso. E isso, né, a fita indutiva, por exemplo, levava você a ter um trabalho de infraestrutura, quebrar o piso no caminho do AGV, depositar essa fita, esse fio, né, esse laço indutivo. Isso, se você mudar, por exemplo, o trajeto, for obrigado a mudar o trajeto do carro, você tem que fazer toda essa infraestrutura de novo. O scanner, né, o modelo MicroScan, né, exceto o Core I/O, ele fornece para você todos os dados de medição, ou seja, todos os objetos que estão, né, infringindo o feixe de laser. Ou seja, como a gente tem aqui o alcance de uma área de alarme que pode chegar a 40 metros, né, então o scanner está medindo os pontos que estão a 40 metros deles. Essas coordenadas X, Y e ângulo podem ser enviadas para um computador de navegação, aonde o usuário vai criar o seu algoritmo. As funções Pro, tá? Por exemplo, as mais usuais, né? E as mais diversas, 128 campos, 8 campos simultâneos, com a vantagem de você ter também não só diagnóstico, né? Não só navegação, perdão, como também diagnóstico. Muitos scanners, tanto a nossa família S300 e S3000, tá? Como outros scanners no mercado, eles têm essa linha de contorno aqui, né, sujeitas a interferências devido à baixa precisão, né, ao algoritmo de medição não possui a tecnologia HDDM, tá? Então isso faz com que você tenha muita imprecisão na extremidade do contorno. Coisa diferente acontece na nossa família, onde essa nossa tecnologia de medição em alta definição, tá, faz com que você tenha uma medição de contorno com menos interferência. A precisão é infinitamente maior. Alguns dados técnicos, tá, da família Pro. Alcance de medição 4,5,9, ângulo de varredura, né, 275 graus, até 128 conjuntos de campos. Os campos de proteção eu já falei, né, mas friso mais uma vez, proteção, aviso, alarme e detecção de contorno, 128 casos, 8 campos simultâneos. Dados de medição, né, no protocolo UDP ou TCP/IP, isso é a Internet Standard, não safety. Até 40 metros, ele é capaz de detectar objetos, fazer essa medição, né? Os dados de medição, distância, reflectividade também pode fornecer. A resolução angular dele, né? 0.0035, física mais, efetivamente você tem 0.39. A precisão dele, tá? Na extremidade da medição, 10 milímetros, tá? Mais ou menos 10 milímetros. O tempo de varredura dele pode ser 40 milissegundos ou 30 milissegundos, que a taxa de atualização significa uma volta no espelho, tá? Praticamente, né, o tempo de resposta do scanner é extremamente baixo, por quê? Porque o objeto, para ser detectado, ele precisa infringir 2 vezes o feixe, então você multiplica esse tempo de varredura por 2, você tem o tempo de resposta do scanner. Integração, safety. Uma comparação entre todos os modelos, tá? Com todos os tipos de integração. Todos eles com o mesmo raio da área de proteção, a mesma varredura e todos possuem tecnologia, né, de medição em alta definição, safety. Campos simultâneos, 8, 4 e Core IO 4. No Core IO aqui é importante ressaltar que quando a gente fala que são 4 campos simultâneos, é um conjunto só de campo,
tá? E a simultaneidade é entre o campo de proteção, campo de alarme 1, campo de alarme 2 e detecção de contorno, tá? No modelo Ethernet, Profinet, EtherCAT e FI Pro, o que a gente tem? A simultaneidade de 4 campos de proteção e simultaneidade de 8 campos de proteção. 128 e 8 conjuntos de campo, monitoramento o mesmo, tá? Os modelos que a gente chama em rede possuem dados de saída para medição, 8 saídas seguras e 4 saídas seguras, frisando que é via rede. Óbvio, essas saídas serão bits que estarão disponíveis no CLP integrado ao scanner. As dimensões relativamente pequenas, tá? As integrações, faltou só o EtherCAT aqui, que é o modelo mais novo. E os conectores, sempre padrão M12, tá? 4 pinos, RJ45, M12, 5 pinos. Então, a SIG também preza muito pela facilidade da conexão. Basicamente, hoje a gente tem uma boa parte da linha de produtos, não só safety, como de automação também, integração baseada em conectores. Não obrigatoriamente você terá que adquirir um cabo da SIG, tá? Você pode ter o seu próprio cabo no almoxarifado ou adquirir de um outro fabricante. Tá? O EtherCAT, só um pouco mais detalhado aqui, mas basicamente você vai ver que a integração dele, as características dele é a mesma de todos os scanners modelo integração por rede que eu acabei de mostrar, tá? A integração CLP, você tem o arquivo SI, tá? Você integrar lá no software EtherCAT, que eu creio que seja TwinCAT o nome do software. 4 saídas via rede e 8 saídas no Pro, tá? E por scanner de 9 metros, 4 saídas. Conexão M12 também, tá? Tanto para rede quanto para alimentação. Uma topologia típica de EtherCAT, né? Em troca de dados, modo FSOE, tá? Tanto para estacionário quanto para móvel. Uma vantagem em você usar uma integração numa aplicação móvel em EtherCAT é que geralmente os CLPs, essa marca aqui que é a principal hoje com comunicação EtherCAT Safe, é que tem um processamento extremamente rápido. Tá? A gente frisa bastante, né, que a aplicação típica para o modelo Pro são aplicações móveis, por causa da versatilidade que o scanner tem, não só dados em rede, tá, como também quantidade de conjuntos de campos, onde você pode proteger basicamente 100% o entorno do AGV, tá, montando, criando as áreas de acordo com o caminho do seu AGV, do seu carro móvel. Tá? Também para AMRs, para células robóticas, para AMRs também. Tá? AMR é um AGV que tem uma automação embarcada. 128 campos e também, como a gente tem 8, né, até 8 campos de proteção simultâneo, você não necessariamente, dependendo da aplicação, né, da complexidade da sua aplicação, não sendo ela muito complexa, você pode deixar ativo, né, no scanner com monitoração, né, um monitoramento de 8 áreas simultâneas, sem a necessidade de troca dessas áreas, tá? Menos trabalho de software para você. Você precisa só montar uma lógica dentro do seu SLP, informando em que direção que o AGV está para ativar a área que vai ser monitorada. Simplesmente isso. Muito simples. Tá? Um exemplo, você pode criar, né, um conjunto também com 4 áreas de segurança simultâneas, aonde invadiu a primeira área, um alarme, uma buzina, a segunda área diminui a velocidade, uma terceira área para diminuir a velocidade, e quando estiver muito próximo, tá, você pode ter uma área menor, porque a velocidade também do carro já é menor, e fazer a parada do equipamento. Né? Eu já acabei de explicar, né? 8 campos, até 8 campos simultâneos ativos ao mesmo tempo. E
o seu CLP, a sua lógica, né, vai definir qual campo estará ativo naquele momento de acordo com o trajeto do AGV. Você tem aqui status que pode ser através de um encoder, através de um algoritmo de localização, tá? Nós temos também, tá? Não faz parte do portfólio dos sistemas de segurança industrial, mas nós também temos um CLP com um software que faz o tratamento de todos os dados que o scanner envia de medição. São dados não extremamente crus, vamos dizer assim, tá? Muitos dados. Esse nosso CLP, vamos dizer assim, com um software de localização, ele vai entregar para você exatamente aquilo que você precisa, tá? Basicamente, se o scanner está ok e a coordenada pura, tá? X, Y e ângulo. Se você tem a localização de onde o seu carro se encontra, tá? O algoritmo de navegação tem muito mais facilidade e precisão, tá? Para fazer ele percorrer o trajeto. Um exemplo, né, da detecção de contorno, no caso de uma aplicação móvel, o que a gente tem? Um exemplo desse carro que vem de uma área um pouco mais aberta e vai passar por uma situação um pouco mais fechada, extrema, vamos dizer assim, onde a gente tem uma coluna e uma parede. A gente tem um conjunto de campos onde a área de proteção tem esse tamanho e eu estou, ao mesmo tempo, monitorando o contorno. Tá? Quando a gente tem a área de contorno invadida, né, infringida por essa parede, nesse exemplo, e por essa coluna, eu posso dar um comando para o scanner e fazer ele diminuir essa área para uma área tal que você passe por essa parte mais, entre aspas, apertada, né, sem infringir a área de proteção e o scanner parar. Esse é mais um recurso que a gente tem para uma aplicação um pouco mais simples, mas que exige um certo grau de automação para o. A integração com esse Fieldbus, com o Profinet e Profisafe, é possível, né, uma topologia com até 6 scanners, comunicando de maneira safe, tá? Mais dispositivos safe e outros dispositivos safe em I/O. Tá? Sem contar que, junto com os dados de controle safety, você pode extrair dados de medição. E aí você faz o seu carro navegar. A topologia em Ethernet IP é a mesma coisa, até 6 scanners. Tá? Eu não sei se vocês lembram lá atrás, mas nos scanners em rede ele tem uma conexão para alimentação e mais duas conexões para a rede. Tá? Ali é um pequeno switch, então você monta o cabo interligando os scanners entre si e um você manda para o controlador de segurança. Em EFI Pro, tá, com o nosso CLP, a nossa rede também são 6. A gente tem para o FlexiSoft, né, um gateway EFI Pro com o protocolo Ethernet IP-CIP, aonde a gente consegue comunicar com dispositivos desse mesmo protocolo, com esse mesmo protocolo, tá? Dados de diagnóstico para todos os field buses do mercado. Esses são diagnósticos não safety, tá? A gente tem um data collector, né, o nosso TDC, onde você pode, né, comunicá-lo com o nosso CLP em Modbus, tá? E transmitir esses dados para onde você desejar, tá? Via Ethernet, via Wi-Fi ou via GSM com um chip de celular. E podemos coletar os dados de medição também em Ethernet não safety, TCP/IP ou UDP, protocolo, perdão, TCP/IP ou UDP. A mesma coisa para EtherCAT, tá? Porém, com as, com as características, né, de comunicação EtherCAT. Aqui o detalhamento, né, como eu falei, de quando eu falei da precisão, né,
do scanner da família S3000, S300 para o nosso microscan, tá? O erro estático, né? Esse contorno, a linha de contorno é um pouco melhor definida. Aqui ao lado, né? Na comparação, os dois scanners montados na mesma posição. E aqui a visualização, né, dessa parede aqui, para demonstrar a precisão. Lembrando que na família S300 e S3000 também é possível você coletar os dados de medição, porém em protocolo RS422. Tá? Os conectores, os system plugs, tá? Eles têm uma pequena diferença entre os modelos de scanner, como aqui no scanner com integração Core I/O, a gente tem essa parte superior aqui na cor preta, que a gente chama de cabeçote de medição, parte ótica, parte ótico-mecânico, e esse conector de memória, tá? Onde ficam armazenadas todas as configurações. A integração é através de um cabo, né, de 250 milímetros de comprimento com um plug M12 8 pinos. No caso dos scanners com, né, integração em rede, a gente tem o plug de memória aqui, onde também ficam armazenadas as configurações, o conector para alimentação e os dois conectores de rede. Tá? Vocês estão com problema no áudio ou está tudo ok? Tá? Porque veio um aviso aqui que parou de ouvir, mas eu tenho feedback de que o áudio está ok. Tá? E aqui, perdão, o plug de memória para o integração Profinet, tá? ProfiSafe. Obrigado pelo feedback. O áudio está ok. O System Plug para os scanners em rede podem ser montados tanto, né, na parte traseira dele, como eu já falei, quanto na parte inferior. Tá? Depende da sua montagem mecânica. Lembrando sempre, né, que você pode montar o scanner com a lente para cima, girado 180 graus, com a lente para baixo ou com a lente a 190 graus. Vai depender da sua aplicação, da sua integração mecânica com o equipamento também. Tá? Os tamanhos, né, o Core I/O, por ser o mais simples, uma integração digital, ele é realmente mais um pouco curto. Tá? Para a integração em rede, a gente tem um pouco mais de, falando a grosso modo, eletrônica. Então, ele é um pouco mais alto e pelas características, né, da eletrônica, vamos dizer assim, Profinet, a gente tem um mais alto, porém extremamente pequenos em relação a muitos modelos, tá? E se integram fácil em qualquer aplicação. Características mais específicas, né, de cada modelo para cada rede de integração, tá? Basicamente, bem parecidos, inclusive FI Pro e EtherCAT também, tá? Essa é uma nova variante, o NanoScan 3 é uma variante da família MicroScan, tá? Como sempre, tamanho, né, é um diferencial nas aplicações. Esse é o menor scanner do mercado, né? Tem o menor footprint, a lente, né, um pouquinho mais baixa também. E aqui nessa foto real, ele basicamente é menor, né, do que a altura de um pallet padrão. Então ele se adequa muito bem a aplicações onde você tem pouco espaço para montagem e principalmente as GCs, né, os pequenos AGVs, os pequenos cards. Tá? Compacto, extremamente compacto, a mesma tecnologia de medição em alta definição, tá? Com as mesmas robustez, com a mesma robustez que eu já mostrei para a família MicroScan,
e também é possível os dados de medição via interface Ethernet, tá? Configurado também pelo Safety Designer, a integração dele será sempre I/O, tá? Ele ainda não possui integração via rede. A gente tem, né, uma porta Ethernet nele, somente para diagnóstico, configuração e dados de medição. Extremamente pequeno, aqui uma comparação de tamanho em relação ao microscan, tá? Com integração em rede. 80 milímetros de altura, footprint 101 por 101. Ele também possui, como na família microscan, um display interativo, onde você vai enxergar as falhas, onde você vai enxergar os alarmes, onde você vai enxergar o status dele. Uma outra forma de status também, ele tem nessa parte, deixa eu ver se eu consigo, eu mostro. Mas a integração também é super simples, através do Safety Designer, tá? Diagnósticos também um pouco mais apurados, com o histórico das intrusões, das invasões, né? Ele tem, além do diagnóstico, LEDs na parte superior, que informam se um LED vermelho, informando se a área de proteção foi invadida, ou se ele possui alguma falha, e um LED laranja, informando que a área de proteção foi invadida. Configuração através de um cabo micro USB. No caso do microscan, é um conector mini USB, o display interativo, o status dos LEDs aqui, tá? Conexão Ethernet para os dados de medição, integração I/O através do plug M12 17 pinos e o plug de memória, né, vendido separadamente do scanner, para que você escolha o melhor plug para a sua aplicação, de acordo com a sua aplicação. A integração muito simples, no caso de uma aplicação móvel, tá? Onde as I/Os seguras vêm para o CLP de segurança, tá? Software de navegação, os dados de medição seguem numa rede Ethernet não safety. Tá? Usando o nosso CLP, um software de navegação com o computador, tá? A internet não safety através de um protocolo, tá? Perdão, através de um gateway Ethernet IP não safe, diagnósticos e dados de medição. As I/Os todas conectadas às I/Os do CLP. Tecnologia HDDM, o desempenho óptico igual do microscan, alcance máximo do campo de proteção 3 metros, varredura 275 graus, categoria tipo 3, né, categoria de segurança 3, performance level B. Resolução angular de 17,17 graus, a precisão da medição mais ou menos 10 milímetros, como o microscan, e os dados de medição medidos a 40 metros, a partir de 40 metros. E também com uma variação, né, uma variedade de modelos um pouco menor, tá? Mas muito, vamos dizer assim, maleável, porque nós temos o modelo Core e o modelo Pro, 8 conjuntos de campos, 128 conjuntos de campos. No plug de memória, você pode ter até 2 conectores, tá? Um conector 8 pinos para o modelo Core I/O, um conector M17 para o modelo Pro e um cabo com a ponta aberta, tá? O conector 2, você pode ter uma conexão Ethernet, tá? Para comunicação no protocolo TCP/IP ou UDP. Os modelos, a comparação entre os modelos Core I/O, tá? E o Pro I/O, 8 conjuntos de campos, 120, até 128 conjuntos de campos, tá? Campos simultâneos, casos de monitoramento, 2 e 128, mas 128 depende de como você vai executar a troca diária.
você pode executar via input estático, você terá somente 64. Se você usar encoder, né, encoder incremental, junto com os inputs estáticos, você consegue 128. E como que você vai fazer a troca de área através de encoder? Tá? Basicamente, o scanner vai ler, né, o sinal do encoder, os impulsos do encoder, e você vai definir de 100 a 200, área 1, 201 a 300, área 2 e assim sucessivamente. Tá? Comunicação estática, ou seja, I/O, interface Ethernet, dependendo do plug de memória que você escolher. Esses são os plugs de memória. Para o modelo Core, você tem a opção de um conector M12 8 pinos ou um conector Ethernet M12 4 pinos e o conector de I/O. Para o modelo Pro, a gente tem conector M12, sempre aqui é o rabichinho pigtail, né? De 250 milímetros. Aqui a gente tem M12, só o conector M12 17 pinos, um cabo de 2 metros, tá? Com a ponta aberta, onde você pode integrar direto na régua de borne ou conectar direto ao seu CLP de segurança. O I/O tá com conector, aliás, perdão, um conector para os I/Os e um conector Ethernet e ponta aberta para o I/O e um conector M12 para a Ethernet. Simples de usar também, fácil de ser utilizado, tá? Em operação, proteção de acesso vertical, proteção de acesso vertical. Tá? Em plataformas móveis, mais ainda, né? Em AGCs, guiados, né, por fita ou por laço indutivo ou baseado em contorno, né, navegação autônoma, em AGVs e em AMRs. Né? Que são AGVs com automação. Uma configuração simples, um exemplo simples aqui, tá? De uma configuração safety para um AMR, tá? Nosso CLP de segurança, controle de velocidade e proteção contra o risco de atropelamento ou choque. Tá? Aqui, além de tudo isso, a gente tem a navegação por contorno. Tá? Um exemplo aqui desses feixes verdes, né? O scanner está medindo a distância desse contorno aqui. Tá? Basicamente, isso aqui. Está medindo todas essas distâncias aqui, para saber aonde ele está e para onde ele deve ir. Né? Aqui, né, um kart com a segurança, tá? E mais a parte de navegação, automação, localização, onde você, a parte de automação, né, o lado automação vai enxergar isso aqui, tá? Todas as interferências, né, como colunas, outros carros, tá? Colunas, o pé dessas prateleiras, e aí sabendo em que posição essas interferências se encontram, né? O algoritmo de navegação vai fazer o AGV seguir o caminho, desviar. E a família Outdoor Scan, né? A gente tem hoje, a SIG é o primeiro fabricante a ter um scanner, né, certificado para trabalho outdoor. Isso não significa, né, que o sensor, o scanner, possa ser imerso em água, possa ficar diretamente na chuva. Ele também tem proteção IP65, tá? O que a certificação para que ele trabalhe ao ar livre é uma menor interferência dos pingos de chuva, dos flocos de neve, neblina, luz do sol, tá? Essas interferências vão ser muito menos influenciáveis nesse scanner em relação a um microscan, tá? Mas ele continua com a proteção IP65, protegido contra jatos de água, tá? Não para água acumulada ou para chuva, que a chuva não é uma chata, a chuva é praticamente um balde despejado em cima dele. Possui o modelo Core I/O, integração digital, e modelo Ethernet IP, tá? Com 4 campos simultâneos, 2 conjuntos de campos, 128 campos, conjuntos de campos, perdão,
8 campos simultâneos. Pode ser integrado ao nosso CLP ou pode ser integrado a um CLP que tenha o protocolo Ethernet IP/CIP. Tá? Alcance dele sempre 4 metros. Tá? E como eu já falei, integração I/O, integração Ethernet IP/CIP. Tá? A certificação via TUV, no nosso site você pode fazer o download desse certificado. Tá? Tipo 3, nível de integridade e segurança 2. Tá? Categoria 3, PLD. Métodos de teste e avaliação específicos para uso externo. Tá? Então, ele é certificado para uso externo, porém, não pode ficar exposto às condições ambientais, tá? Nesse ambiente externo. Então, como eu disse, os scanners, basicamente, hoje, que não possuem a tecnologia HDTM, eles emitem 500 pulsos por volta do espelho, tá? Nossa família MicroScan, Outdoor Scan, NanoScan, envia 88 mil pulsos numa volta de scanner. Então, você tem muito mais precisão para o algoritmo de medição. Alguns filtros sem ajuste, isso é uma coisa interna, partículas, chuva. Importante dizer que o limite de chuva que ele suporta, tá, praticamente sem sofrer nenhuma influência, é até 10 milímetros por hora. Tá? A neve, até 3 milímetros por hora. Nos ambientes, até 40 mil lux. Ele tem essa função Foxsight. Esse MOR é uma unidade de medida de visibilidade, com visibilidade de até 50 metros ele funciona, o campo de proteção até 4 metros, o ângulo de varredura 275, com os dados de medição até 40 metros. Tá? Características, parâmetros os mesmos, tá? Da família MicroScan e NanoScan, e alguns outros parâmetros, tá? Para funcionamento, para trabalho outdoor. As limitações. Luz do sol, tá? O filtro de luz do sol, né? Adicionar a tecnologia HDM para esse modelo de gotas, né? Óbvio, essas gotas são partículas que vão fazer, né? São coisas que vão fazer o feixe, de repente, desviar do seu caminho e ele não vai ser refletido de volta, tá? Mas a gente tem, né, acessório, não posso dizer não, acessório a gente tem mais de um, mas a gente tem uma lista de instruções para a montagem desse scanner, tá? Na sua aplicação móvel ou na sua aplicação estacionária. Tá? Então, a posição da montagem dele é muito importante. Uma outra coisa que a SIC desenvolveu, isso é muito recente, é um software que detecta a intensidade de chuva. Tá? Na realidade, é um bloco usado no Safety Design, onde esse bloco consegue detectar a intensidade de chuva, tá? Se é uma chuva muito forte, se é uma chuva um pouco mais fraca, e com isso você consegue, né, no resultado da análise desse bloco, você consegue enviar um sinal para a automação, informando que o AGV deve diminuir a velocidade e reduzir o tamanho da área de proteção. Tá? Ou aumentar a velocidade e aumentar o tamanho da área de proteção. Partículas de neve também, um algoritmo diferente, e nevoeiro com essa função Foxsight. O outdoor é recomendado sempre, tá, para proteção perdão, para montagem, né, sempre na horizontal, na vertical não é permitido, e como eu disse, acessórios, né, informações aqui, mais detalhes a gente tem na lista de instruções, de como você montar, né, o outdoor scan embutido, vamos dizer assim, dentro do AGV, ou se não existe essa possibilidade, a gente tem uma proteção contra a chuva, tá, desenvolvida para que não fique água acumulada e essa água sempre escorra para trás. Proteja, inclusive, a conexão. Tá? E contra splashes, um pequeno aparato aqui. Na realidade, esse aparato nada mais é do que o suporte que a gente tem
né, na família de suportes do MicroScan, para evitar que os splashes de água se acumulem na lente, né, se acumulem muito aqui. Pelo design que a lente tem, a tendência da água é escorrer para fora aqui, tá? Então, dependendo da sua aplicação, a gente pode auxiliar vocês a melhor forma de montagem, tá? A gente tem disponível, tá, o bloco de medição de intensidade de chuva, que se chama Dynamic Weather Assist. Se vocês quiserem mais informação, isso está disponível no nosso site. E no que vocês precisarem, o que vocês precisarem de auxílio para essa montagem, para essa integração do outdoor, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente, tá? Não só scanners, mas a gente tem todos os produtos de segurança, tá, que vão solucionar qualquer tipo de aplicação, incluindo softwares também, tá? Isso será objeto de novos treinamentos. Então, vamos fazer um exemplo, tá, de configuração do scanner, tá? Aqui eu acabei de lançar o Safety Designer, tá? É um software de configuração hoje na versão 12, mas aqui quando você tem essa nuvenzinha aqui, já foi lançada uma versão nova. Então, esse software de configuração permite a gente configurar não só o Microscan, mas outros dispositivos também. E a vantagem que a gente tem é que ele está também na língua portuguesa, tá? Se você quiser, qualquer um desses idiomas. Então, criando um novo projeto, a gente tem esse menu aqui, que basicamente são as mesmas opções daqui. Então, eu vou criar um novo projeto de um Microscan Core I/O, simplesmente para vocês entenderem o mecanismo de configuração. Então, imediatamente você já vai enxergar aqui, né, o ambiente do início da configuração, aonde você pode identificar o seu projeto. Se for uma aplicação com integração em rede, você pode limitar aqui, informar o range dos dispositivos conectados a essa rede, tá? E já o primeiro Safety Network Number do seu dispositivo. Se você está usando um roteador, você precisa configurar também esse roteador. Sincronização de tempo, simplesmente para que o horário, né, dos diagnósticos, né, o timestamp dos diagnósticos seja o mesmo do seu computador. E o Data Recorder, onde você pode criar um arquivo para que o que você está monitorando via Data Recorder seja armazenado. Segundo passo aqui, a configuração propriamente dita. Então, aqui à direita, a gente tem a biblioteca de todos os dispositivos que são configuráveis com o Safety Designer. O Flex Compact, nosso CLP compacto, o próprio FlexSoft também, você pode configurar por aqui, MicroScan, Outdoor Scan, NanoScan, ScanGrid, é basicamente um scanner, porém categoria 2, também será objeto de um futuro treinamento. Um dos modelos de scanner de segurança e um dispositivo genérico, onde você vai estabelecer uma comunicação Ethernet IP e IP Safety. O nosso objeto hoje é o MicroScan, então eu vou clicar aqui e arrastar para a área de trabalho. Então, qual é o scanner que eu vou escolher? Tá? É recomendável que você tenha já em mãos o modelo do scanner com a versão de firmware e tudo mais. O scanner que eu tenho aqui é um de 5,5 metros. A integração entradas e saídas locais, não tem integração 2 e é um core.
perdão, você tem 4 metros, 5 metros e meio, 9 metros. Só um minuto que meu áudio está ruim. Voltou? Voltou? Voltou meu áudio? Então vamos continuar. Eu vou escolher exatamente o scanner que eu tenho aqui, tá? Você tem aqui as opções dos raios da área de proteção. Eu tenho 5 metros e meio. A minha integração será Core.io. Integração 2 eu não tenho. Performance, Core. Você pode também escolher diretamente pelo código, tá, do scanner, pelo part number. Mas atenção, tá? Hoje, essa família de scanners, ela já é comercializada com um plug de memória, tá? A família S300, S3000, se vocês, quem conhece, vai saber que é comercializado o cabeçote separado do plug de memória. Então, você tem que escolher o modelo de scanner e o plug de memória apropriado a ele. No caso do MicroScan, essa opção também existe de adquirir de maneira separada o cabeçote de medição e o plug de memória, mas a gente tem também, que é o mais comercializado hoje, o cabeçote de medição junto com o plug de memória. O que faz o código dele ter um final aqui P01. E o part number é diferente. Esse part number para esse código aqui é o part number do cabeçote de medição. Tá? Não tem P01 aqui no final, é o cabeçote de medição. E a versão de firmware é muito importante. Você vai localizar no adesivo, né, de identificação que possui ao lado direito do scanner, quando você olha de frente para o display. O que eu tenho aqui é o versão 1.1. Então, ok, esse é meu scanner. Automaticamente na primeira configuração, ele já abre a janela aqui de configuração. Nessa primeira página, a gente tem, né, um overview. Se você identificou lá no começo o seu projeto, você vai ter essa identificação aqui, as informações, tá? São poucas informações porque eu estou desconectado. Então, isso aqui a gente vai ter uma visualização melhor quando eu conectar com o scanner. E aqui eu abro o menu de configuração, tá? Aonde, estando online, a gente pode ler a configuração do scanner. Podemos identificar esse scanner, tá? Inclusive com uma foto da aplicação. Aqui você vai dizer qual é o tipo de aplicação que você vai usar, se é uma aplicação estacionária ou se é uma aplicação móvel. E também vai definir o idioma do display, tá? Inclusive português. E display na posição normal, aqui é quando você tem a lente montada para cima. Quando você tem a lente montada para baixo, você inverte o scanner, porque aí vai ficar fácil a leitura do diagnóstico. A minha montagem é com a lente para cima. Monitoring plano. Tá? Aqui você vai definir alguns dados importantes do scanner, vai configurar alguns dados importantes do scanner. O nome do plano de monitoração. Você vai informar se a aplicação é proteção de acesso vertical ou proteção do ponto de risco. No nosso caso, uma aplicação de proteção de acesso. Tá? Se você quer ou não o contorno como referência, e aqui você define a resolução. Tá? Quando você tem uma montagem como essa da foto aqui, vertical, né, com o feixe de laser sempre no máximo 300 milímetros do piso, porque se você usar uma altura maior, você tem que definir meios adicionais de proteção. 70 milímetros está de bom tamanho, deteção de perna. 50 milímetros, tá? Você já está aumentando a resolução. Então, aqui, ó, o campo de proteção se reduz para 3,5 metros, tá? No caso de uma resolução cada vez maior, o campo de proteção vai sendo reduzido também, tá? Questões físicas e óticas. Então, 70 milímetros para uma aplicação horizontal,
tá de bom tamanho. Múltiplo sampling, o que que é isso, tá? O scanner, por default, ele tem que detectar 2 vezes o objeto, senão ele não considera uma detecção, tá? Às vezes você pode ter uma aplicação aonde objetos caiam, né? Transporte de uma peça, por exemplo, com óleo, com água, alguma coisa, e isso vai ser despejado em cima do plano, né, da área de segurança que você configurou. Então, se é um objeto em movimento, eu posso aumentar a quantidade de varreduras. Por exemplo, nesse caso aqui, 7 vezes, ou seja, o feixe tem que ser interrompido 7 vezes para que o scanner detecte isso como uma intrusão. Porém, o tempo de resposta do scanner vai aumentar. Olha só, tá? Quando a gente tem default, eu falei até lá no começo, né, que é mais ou menos o dobro da varredura, 90 milissegundos. Se eu aumentar a quantidade de vezes que o objeto precisa ser detectado, o tempo de resposta aumenta. Em consequência, você vai ter que aumentar o tamanho da área, tá? Se o scanner está sendo usado para fazer a parada desse equipamento, por exemplo, um AGV. Agora, se o scanner, né, está dentro de uma célula, o acesso a essa célula é por porta ou cortina de luz, e o scanner está sendo usado para não permitir, né, uma partida inesperada, né, para evitar uma partida inesperada, ou seja, enquanto tiver alguém dentro da célula, essa célula não pode partir, então você não precisa tomar muita atenção com isso. Por quê? Porque a partir do momento que o equipamento já foi parado por um dispositivo ou uma solução categoria 4, né, porta monitorada ou cortina, o equipamento já está parado. Então, quando o operador invadir a área de scanner, meio segundo, praticamente nesse caso, ou no pior dos casos, 16, tá? 650 milissegundos é o tempo do primeiro passo, até o operador colocar o pé no chão. E, uma vez interrompido o scanner, a área dele ser interrompida constantemente aqui não vai ter problema, e isso vai evitar, continuar evitando uma partida inesperada. Vou deixar o sample default, tá? O tempo de scanner, né? O tempo de varredura normal, 40 milissegundos, ou rápido. Com isso, você diminui o tempo de resposta, mas diminui também o raio do seu campo de proteção, tá? E esse proteção de interferência adicional é para evitar a interferência mútua, né? Quando eu falei que um scanner pode influenciar no outro, o feixe de laser de um pode infringir o outro scanner. E nessa nova aba aqui é onde você vai desenhar, configurar as áreas, tá? Aqui a gente tem o scanner, eu vou fazer um zoom aqui, mas a gente tem o scanner e a limitação dele, tá? 5,5 metros de raio, 275 graus de varredura. Então ele vai varrer, você pode configurar uma área para varrer todo esse espaço aqui. E aqui a gente tem o scanner, onde eu posso colocá-lo na posição que eu desejar, para ficar mais simples de eu fazer o desenho. Posso girar esse scanner, né? Se eu mostrar o guia de rotação, a gente pode girar esse scanner. Posso, por exemplo, também, clicando com o botão direito, Settings, e aí eu digo qual a posição em X que eu quero, qual a posição em Y que eu quero e qual o ângulo, tá? Zero também, por exemplo, ok? E para que eu, por exemplo, não arrasto ele para fora de posição, porque isso, tendo uma coordenada, tendo as coordenadas do seu desenho, você pode já chegar o mais próximo da área final, né, que você precisa desenhar, você trava o scanner nessa posição. Vamos mais mexer com ele. Então, eu vou colocar ele um pouco, certo? E aí, eu vou usar as ferramentas, onde eu tenho um polígono, eu vou clicar o primeiro ponto, segundo, terceiro, e assim, tantos quantos forem necessários. Finalizo clicando 2 vezes. Ele desenhou essa área para mim. Tá? Então, eu consigo
um contorno melhor. A gente tem a ferramenta polígono, aonde a gente pode desenhar um retângulo. Eu posso estender, carregar, mudar de posição, tá? Posso duplicar, Ctrl C, Ctrl V. Um pouco mais simples do que a família anterior. Posso desenhar um círculo e mover esse círculo. Sempre lembrando, né? Eu não vou ficar um círculo e essa parte aqui livre, porque a luz sai do scanner. Então, ele fica esse cone aqui. Um segmento de círculo também. Uma outra coisa, tá? Eu posso criar aqui no meu desenho uma, uma coluna, por exemplo, tá? Seria uma área mascarada. É realmente isso que ele vai fazer. Ele vai mostrar para você e você vai ter uma área de sombra aqui atrás. Tá? Vamos tirar ela daqui. Vamos tirar isso. E como que eu inicio a criação com todas essas ferramentas que eu tenho, tá? Aqui do lado direito, Field Set. Então, eu tenho Monitor 1, que é aquele que a gente já fez, e o conjunto de campos 1. O meu primeiro campo, eu vou selecionar, posso dar um nome para ele aqui, área segurança, área. E é um campo de proteção com sampling 2. Vou desenhar uma área quadrada. Ainda porque meu ambiente aqui é pequeno. Sim, vou criar mais um campo. E eu vou definir esse campo como um campo de alarme. E aqui nesse campo, por exemplo, eu vou aumentar a varredura, se eu quiser, tá? E aí vou desenhar uma área sobreposta. E aí eu tenho meus campos e de alarme. Poderia ter mais um de alarme e poderia ter mais um de contorno, tá? E aqui, ó, um sampling para o alarme, um sampling diferente para a área de proteção. Então, definir aqui a minha área. Se você quiser criar mais áreas, você pode criar. Se você criar, nesse caso, você pode, no caso do Scanner Core I/O, você pode chegar, você pode monitorar 2 campos de proteção, tá? Eu posso criar mais um aqui e desenhar mais áreas. Aí eu vou definir as minhas entradas e saídas. A gente tem aqui o conector, a pinagem, tá? E aqui o pino 1 e o pino 3 são para alimentação, e o pino 2 e o pino 4 já pré-definidos para saídas SSD. E aqui a gente tem 3 saídas universais, tá? O A1 e o A2 é quando eu uso para troca de áreas, né, de 2 conjuntos de campos, e eu vou definir isso aqui como o meu input para a troca de campos. Então, numa saída, por exemplo, eu posso dizer que output, a lente está contaminada. Posso dizer que o scanner está em erro. Posso dizer que a área de alarme foi invadida. Tá? Definir as minhas IOs. Eu venho aqui em casos de monitoração. Caso de monitoração é o caso
o qual ele vai monitorar os conjuntos de campos. O conjunto de campo está aqui à minha direita, eu vou clicar e arrastar para cá. Vou definir que, quando esse campo for invadido, a minha saída é o SSD, tome ação. E aqui, o campo de alarme, eu vou definir para que o meu IO3 seja acionado, a minha saída 3 seja acionada. Pronto. Caso você tivesse fosse monitorar dois conjuntos de campos, eu criaria mais um caso de monitoramento, traria o meu segundo field set para cá, tá? A entrada usada seria a entrada AX, seria essa aqui, né, que eu tinha colocado, essa input aqui de estática. Vou selecionar essa aqui e vou dizer que para monitorar a entrada 1, esse aqui é 0, a entrada A tem que ser 0 para monitorar o conjunto de campo 2, a entrada que deve ser 1. Aqui apareceu um erro porque eu não defini ela aqui, não vou definir agora. Monitoring cases, eu vou eliminar esse segundo caso, tá? E temos aqui o primeiro. Ah, deixa eu voltar. Não vou conseguir voltar. Aí a gente pode simular isso. Geralmente a simulação é para quando você tem troca diária. E aí a gente vai transferir. Tá? Eu só vou energizar o scanner que tem aqui. Porém, antes de transferir, tá? Eu preciso me conectar a esse scanner. E o botão aqui está desconectar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, através do Device Search, tentar localizar o scanner que eu estou conectado, tá? Então, eu venho aqui e mando conectar. Ele tem que achar o scanner aqui do lado. Achou, tá? Achando esse scanner, eu vou clicar nele, arrastar e alocar na minha configuração offline. Nesse momento, eu faço a transferência. Seleciono o que eu quero transferir e transfiro. Obviamente, ele vai pedir a senha de cliente autorizado, que é o nível, né, mais alto de acesso ao scanner. E, no passado, até 2021, todos os nossos produtos configuráveis já vinham com uma senha padrão, né, que é a senha SIC Safe, SICK-SFAE, letra maiúscula. Algumas normas mudaram na Europa e hoje é o usuário que cria a senha. Então, no momento da primeira transferência, ele vai mostrar para você que você tem um erro, que você precisa criar uma senha. Aí, deixa eu abrir aqui, ó. Vai aparecer aqui embaixo em tasks, tá? Em task aqui vai dizer definir uma senha, clique em resolver, você vai criar a sua senha, tá? Que obviamente pode ser SIG-Safe também. É a senha que você escolhe. Então eu vou transferir, vou digitar a minha senha de acesso e fazer o login. E apareceu um erro. Apareceu um erro. Task aqui. Ah, vamos transferir tudo. Erro. Então, vamos lá. Está pedindo para configuração da entrada estática do celular. Tá. Eu acho que eu posso ter feito alguma. Isso aqui, eu não tirei esse erro.
Tá? Lembro que eu até mostrei que estava aparecendo um erro porque eu não tinha definido aqui. Então, agora eu vou transferir a configuração. Ele não pediu a senha de novo porque eu já estou logado. Nesse momento, quando você faz uma transferência, faz uma modificação, o scanner entra em funcionamento no modo teste, para que você cheque se a configuração que você fez está ok. Como que a gente vai checar se a configuração está ok? Tá? A gente volta lá nas configurações e no Data Recorder, aqui em Diagnósticos. Então, eu tenho, deixa eu ver um pouco aqui, esse azul aqui é o meu contorno, na sala onde a gente está. Se você quiser, você vai ver aqui no display, tá? Esses são os dados de medição, então esses são os limites da sala em que eu me encontro. Aqui é o display, exatamente o que está sendo mostrado no display do scanner. A configuração não foi verificada. Vamos verificar essa configuração já. Então, a gente vem aqui, Verify. Ele vai gerar aqui um relatório, que é muito importante esse relatório, tá? Todos os dados que você preencheu, as chaves de segurança no seu computador e no scanner, ainda não foi verificada, porque eu não cliquei em verificar, mas eu tenho a data e o horário aqui, serial number do scanner, tanto do scanner quanto tanto do cabeçote de medição quanto do System Plug, tá? E mais vários dados importantes. Vários dados. Tá? A área que você desenhou, cada uma delas, e manda verificar. E aí o meu display permanece verde. Se eu invadir a área de segurança, vai aparecer ali amarelo. Invadir a área de alarme, perdão, vai aparecer ali o aviso de alarme. Área de segurança, o scanner parado. Posso monitorar isso aqui no Data Recorder também para enxergar qual é o caminho desse objeto, né? Essa, esse histórico de eventos aqui é interessante. Por quê? Eu vou pedir para ler os últimos eventos de interrupção do scanner. Então, aqui estão todos os pontos de interrupção. E aqui mostra, né, dentro da área de proteção que você desenhou, o contorno aqui, onde foi invadido. Então, esse ponto aqui está em destaque, é esse aqui. Esse outro ponto está aqui. Esse outro ponto, você clica nele, ele vai mostrar aqui onde foi a interrupção. Para um fácil diagnóstico, caso a área do seu scanner está sendo interrompida e você não consegue visualizar, essa é uma das maneiras, onde você visualiza a interrupção. O histórico de mensagens de erros, onde você pode selecionar aquilo que você quer ver, porque a gente tem alguns erros e a gente tem algumas informações, tá? O report aqui também é muito interessante, você gerar esse report online. Óbvio que você deve salvá-lo e juntar a documentação da máquina, tá? Então, todas aquelas informações que eu mostrei na verificação, tá? Basicamente, né? O número de série, o part number do scanner completo, o part number do System Plug, tá? As funções que a gente está usando nas entradas e saídas, tá? A conexão, o que está conectado, pino 2 e 4, SSDs, pino 5, erro de falha de contaminação, erro, área de alarme. Mais outros dados aqui, tá? O desenho das áreas, os dados de medição, o status do display no momento e essa medição da contaminação, tá? Então aqui a gente tem, olhando por cima, né, obviamente, a gente tem os 15 sensores que detectam sujeira na lente do scanner, dispostos dessa maneira.
E aqui do lado esquerdo, você tem uma tabela informando a porcentagem de contaminação. Esse scanner está bem limpo, tá? Mas é importante, aqui é uma média, tá? E o limite para um alarme de contaminação é 57%. Então, a partir de 57% de contaminação, ele vai gerar um alarme, tá? Quando chegar em 100% da contaminação, o scanner vai parar, né? E aqui tem um aviso também que a cobertura ótica, né, a lente foi trocada pela SICK. Foi colocada, essa é a primeira lente desse scanner. Caso você troque, né, a lente venha quebrar, riscar, sujar de tal maneira que você não consiga limpar, vai aparecer aqui que foi o cliente autorizado que trocou. Tá? Isso não é problema nenhum, é simplesmente o controle aqui. Então, todos os dados que você tem do scanner estão aqui. Ó. Detecção de objeto, tá? Na coordenada, 132 milímetros em 205,2 graus. Tá? Histórico de configuração e mais o relatório de diagnóstico. Óbvio que você pode selecionar o que você quer deixar na documentação ou não. Nessa parte do menu Service aqui, a gente consegue reiniciar só a função de segurança e conexões, quando você tem o scanner em rede, e resetar completamente. É como se desligasse e religasse a energia dele. Tá? Posso voltar esse scanner às condições de fábrica, tá? Zerá-lo completamente. Posso alterar a senha. Se por acaso você perder a sua senha, né, o que você vai fazer? Você vai ter que conectar o scanner, tá? Não vai precisar de senha, de password nesse momento, né? E você vai ter aqui esses dados. Esse serial number e esse device counter. Perdeu a sua senha, você vai entrar em contato com o engenheiro de vendas que atende a sua empresa, tá? Vai solicitar para ele o formulário de recuperação. Você vai preencher esse formulário, colocar esses dados, assinar e devolver, tá? Ou entrar em contato direto com a nossa assistência técnica. E aí, em algumas horas, vai ser enviado para você a chave de reset. E nesse momento você vai ter que criar, após isso, você vai ter que criar uma nova senha, tá? Controle de acesso, onde você vai dizer o que cada usuário pode fazer, e a calibração da lente. É muito importante que depois que você troque a lente, você faça a calibração da mesma, para que o laser, né, para que o receptor principalmente de laser possa se adequar a essa nova lente. A opacidade pode ser diferente, algum ângulo de curvatura pode ser diferente da anterior, então ele precisa se ajustar, tá? E Data Recorder é o mais usado, tá? Você pode gravar isso num arquivo, né, para que depois você veja em algum lugar, e aí ele volta para a visão atual. Certo? Bem simples. Se vocês precisarem de mais informações, mais dados, alguma coisa, entre em contato com a SIG. E aqui a gente encerra o nosso treinamento, tá? Sem antes para vocês apontarem para o QR Code aqui, tá? Ou digitar esse site e preencher a nossa pesquisa. Preenchendo a pesquisa, você vai receber essa apresentação, você vai receber essa configuração que eu fiz agora, tá? E o certificado. E, por favor, responda a nossa pesquisa, porque ela é muito importante para a gente aperfeiçoar os nossos treinamentos. Agora, enquanto vocês vão preenchendo a pesquisa, eu vou responder as perguntas que foram feitas
e foram feitas no chat. A Mariana me falou agora que ainda não existe nenhuma pergunta. A gente vai ficar um tempo aqui para respondê-las. Mas, durante o treinamento, houve uma pergunta aqui. Eu lembro que passou. Ah, tá. O Diego perguntou, eu ia falar sobre a sua pergunta. Em quais situações não é permitido montagem vertical? Não existe situação que não seja permitida, tá? O único scanner, né, o único modelo de scanner que não é permitido, que é assim que não permite que você faça a montagem vertical é o outdoor. Todos os outros pode. Isso vai depender muito, né, da sua apreciação de risco, tá? Sempre lembrando que o scanner é categoria 3, não é categoria 4, portanto ele não pode substituir uma cortina de luz, tá? Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado na montagem dele, porque também existe uma fórmula, assim, como você tem uma fórmula para cálculo da distância, né, do ponto de risco para a montagem da cortina de luz, você tem para o scanner também, são duas fórmulas. Uma fórmula delas é quando você usa o scanner numa aplicação horizontal e outra para quando você usa uma aplicação vertical, né? Então você tem que obedecer a distância, né, resultado desse cálculo aí que depende do tempo de resposta do scanner e do tempo de resposta do equipamento. Pergunta. Ah, veio uma pergunta aqui sobre o tempo de garantia. Aqui segue as leis, a garantia desse produto segue as leis brasileiras. É 1 ano de garantia a partir da emissão da nota fiscal. Tá? Óbvio que, assim, o scanner apresentou algum problema, você não conseguiu resolver esse problema, você pode ter entrado em contato com a assistência técnica, o problema também não foi resolvido. Você envia para a assistência técnica tem os equipamentos de teste, esse equipamento de teste faz uma análise e define o que está acontecendo, tá? Nós não fazemos reparo em nenhum dispositivo da linha de segurança industrial, nenhum reparo, tá? Se o dispositivo foi danificado, né, se o dispositivo apresenta algum defeito, algum problema, a assistência técnica tem como identificar o motivo, né, desse defeito, desse problema. Se é um problema do produto e o produto, né, o sensor estiver dentro do período de garantia, ele vai ser substituído. Caso contrário, não. Tá? Assim que oferece reparo aos scanners, não. Tá? Não faz reparo. Aqui no Brasil, nós não fazemos reparo. Como eu falei, se está dentro do período de garantia e o defeito detectado partir de um problema no produto, aí é assim que troca. Caso contrário, não. O scanner numa versão de firmware antiga pode ser substituído normalmente por uma versão mais recente, sim. Pode ser substituído, sim. Você vai aproveitar a configuração. Tá? Caso você tiver algum problema, ao menos você consegue importar do seu scanner de firmware antigo todos os campos que você desenhou, né, exportar e importar para o scanner novo. Mas você consegue fazer sim
vamos dizer assim, entre aspas, o upgrade de versão. Você vai tirar uma versão 1.0, por exemplo, e colocar 1.1. Então seria o programa. O inverso não dá para fazer. Ou se você está criando uma configuração nova, tá? Você obrigatoriamente tem que definir, né, ali no início, como eu fiz, qual é o firmware do scanner que você vai usar. No caso de uma troca, onde você já tem a configuração funcionando, não. Mais alguma pergunta? É, só antes, deixa eu responder uma outra pergunta, que eu estava explicando a substituição, as restrições, né, de se montar o scanner na vertical. Então, assim, você não pode substituir, numa aplicação onde você já tem uma cortina de luz, você não pode substituir por scanner, porque muito provavelmente a apreciação de risco feita nesse equipamento, né, resultou como um equipamento categoria 4. Então, você tem que usar um dispositivo categoria 4 para fazer a parada, para proteger esse equipamento, vamos dizer. E o scanner é categoria 3. Então, você não pode substituir uma cortina por um scanner. Você vai usar o scanner, por exemplo, né, entre aspas, assim, numa situação onde você usaria uma cortina, você pode substituir por um scanner, se a apreciação de risco definir que esse ponto que essa máquina é categoria 3. Tá? Então, assim, não se troca, substitui cortina por scanner. Poderia criar um treinamento com CLP de segurança junto ao safety designer? Sim, é uma ideia. Coloca, por favor, na pesquisa e eu posso sim. Que é basicamente para fazer a configuração do FlexiSoft no Safety Designer é o mesmo mecanismo, muda um pouco o visual e mais alguns outros detalhes, mas coloca na pesquisa isso que a gente faz sim. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que vocês têm, a gente esclarece agora. Claro que depois vocês podem entrar em contato com a gente. Só lembrando que esse treinamento foi gravado, ele estará disponível no YouTube. Assim que a Mariana fizer a compilação da pesquisa, eu vou ter o e-mail de vocês, o vídeo tiver já pronto lá no YouTube, eu mando o link, e aí vocês podem reforçar no momento de dúvida, poder usar esse vídeo como referência. É possível importar uma configuração do FlexiSoft no Safety Designer? Não. Uma vez que você fez a sua configuração usando o FlexiSoft Designer, você tem que apagar o plug de memória e criar uma nova configuração no Safety Designer e vice-versa. Eles ainda não são
como que eu posso dizer? A gente não tem como transformar uma configuração feita no FlexiSoft Designer para o Safety Designer e vice-versa. Tem mais uma pergunta aqui, ó. No uso de AGVs para mudança de área, devo usar necessariamente um encoder de segurança? Você pode usar um encoder não safety, tá? Para fazer a troca de área. Mesmo porque você pode usar sinais de relé para fazer a troca de área, ou sinais do CLP de automação para fazer a troca de área. Bom, pessoal, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, a gente agradece muito a participação de vocês. Fiquem atentos aí às redes sociais, ao seu e-mail para o treinamento do mês que vem. Tá? Vai ser divulgada. A sua resposta na pergunta, nas perguntas da pesquisa é muito importante para o aperfeiçoamento. Mais importante ainda é vocês deixarem um e-mail claro lá, para que a gente possa enviar essa documentação para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer aqui também a Mariana, que é a nossa analista de marketing. Vocês podem ter certeza que a minha falta pode ser substituída nos treinamentos, mas a falta dela não. Sem ela, a gente não consegue executar esses treinamentos com esse nível de qualidade. Pessoal, muito obrigado. Um bom dia para vocês, um bom resto de semana e até o próximo.